A gente vai voltar agora ao Rio de Janeiro, sim, depois da assinatura do termo de posse. Vamos ouvir agora o governador Cláudio Castro. Do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao senhor Rodrigo Melo do Nascimento, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ao senador Carlos Portinho, aos deputados federais Hugo Leal, Áureo Ribeiro, Pedro Augusto e Dr. Luizinho, à deputada Lucinha e ao deputado líder do governo, Márcio Pacheco, e através deles eu cumprimento todos os deputados dessa casa, ao secretário da Casa Civil, Nicola Mittione, e através dele também cumprimento todos os secretários aqui, a minha esposa Analine, aos meus filhos João Pedro e Maria Eduarda, e através deles eu cumprimento toda a minha família, e a imprensa e a todos os servidores dessa casa. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados, saúdo os servidores dessa Assembleia Legislativa, que foram meus colegas de trabalho durante muitos anos. Cumprimento também os representantes da sociedade civil, lideranças religiosas, profissionais de comunicação, que desempenham um papel fundamental no exercício da liberdade de expressão e da democracia desse país. E a todos que estão conosco nesse momento, acompanhando pela TV Alerj e pelas redes sociais. Antes de iniciar minha fala, apesar do presidente já ter feito, mais uma vez eu gostaria de convidar todos para que a gente fizesse mais um minuto de silêncio pelas mais de 40 mil vítimas no nosso estado da pandemia. Gostaria de convidar que mais uma vez nós fizéssemos um minuto de silêncio. Muito obrigado. Gostaria de pedir licença e primeiramente agradecer a minha companheira de vida. Esta mulher que sempre esteve ao meu lado, me apoiando, me dando o ombro amigo, me confortando nas dificuldades e, sobretudo, tendo muita paciência para compreender esse momento. Naline, nada seria possível sem a sua presença do meu lado. Muito obrigado. Aos meus filhos, João Pedro e Duda, vocês são a razão de tudo. Através de vocês, aprendi o que é o cuidado. Levo esses ensinamentos como missão de vida e quero retribuir ao meu povo este mesmo amor e zelo. Meus pais e minha família, vocês são meus melhores amigos hoje e sempre. Senhoras e senhores, iniciamos hoje um novo tempo na história do Rio de Janeiro. Um tempo, com certeza, de reconstrução. Tenho a dimensão de como é difícil para o povo acreditar nessas mudanças. Mas precisamos avançar, olhar para frente. Não podemos perder a esperança. E se tem uma coisa que aprendemos nesse tempo de pandemia, é a força do acreditar, de não perder a fé e de lutar. Foram mais de 43 mil vidas perdidas para a Covid-19. Uma dor que nos consome. Me solidarizo com cada família que perdeu uma pessoa amada para essa terrível doença. Vamos continuar essa luta. Acredito na vacina para vencermos essa pandemia. No entanto, o desafio não é fácil, meus amigos. Há ainda um longo caminho a ser trilhado. Nosso compromisso é com a defesa da vida. É muito simbólico, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, que iniciemos esse novo momento da história do Rio de Janeiro no Dia do Trabalhador. Num momento tão difícil como esse, precisamos encarar nossos desafios com coragem e determinação. É hora
é chegada a hora de olharmos para frente. O momento é realmente de reconstrução, de firmarmos um pacto pela retomada dos empregos, de enfrentarmos a pobreza e a fome, pela vida da população do estado do Rio de Janeiro. A população exige um governo sólido, sustentável e de diálogo. Um governo que estimule a geração de empregos, que ofereça saúde e segurança, que invista na educação de nossos jovens e que trabalhe em conjunto com todos os poderes. Diálogo, senhor presidente, deputados e deputadas, será peça fundamental nesse recomeço. Seguirei sendo um homem de entendimento e aqui, mais uma vez, André, quero fazer um pacto com os senhores e as senhoras deputados, com a sociedade civil e com os poderes e com as instituições. Um pacto pela recuperação econômica do nosso Rio de Janeiro, um pacto pela geração de empregos, um pacto pela educação, pela segurança pública, pela saúde, um pacto pelo meio ambiente, por nossas crianças e jovens, por nossos idosos, um pacto verdadeiramente pelo futuro. Um futuro construído com diálogo, ainda que haja controvérsias. Prefeito Dr. João, um futuro que seja marcado pelo entendimento, onde um possa ouvir a voz do outro. É somente através dessa verdadeira democracia que construiremos um Rio de progresso. O nosso povo precisa voltar a sonhar com o futuro, mas para voltarmos a sonhar com dias melhores, é preciso que cada um de nós faça a sua parte. Precisamos inaugurar neste dia uma nova estrada que tenha como alicerce a retidão e a ética. Senhoras e senhores deputados, precisamos ter coragem. A hora é agora. A semana que passou, senhor presidente, marcadas por divergências, hoje fazem parte do passado. E a cada passagem, cada um de nós sai com um aprendizado. E é assim que eu encaro o mundo, sempre olhando para frente. E olhando para o futuro, que precisamos focar no presente, para que os que mais precisam do Estado, os mais pobres, aqueles que perderam a capacidade de se sustentar, de levar o pão para a família por causa dessa terrível pandemia. Vamos iniciar em maio, finalmente, o pagamento do Supera Rio, do ensino emergencial, do auxílio emergencial, que combinado com a linha de financiamento aos nossos pequenos empreendedores, beneficiará milhares de famílias e pequenos empresários. É a máxima das duas vacinas, a primeira que está aí, sendo aplicada em nosso povo, e a segunda, que é para combater a fome e o desemprego, que chegará ainda esse mês, nas próximas semanas. Ainda esse mês, lançaremos mais uma etapa do processo de reconstrução da segurança pública. Vamos lançar o programa Bairro Seguro, que levará policiamento aos bairros de nossas cidades. Sonho em ver as nossas crianças voltarem a andar pelas ruas, assim como fiz em minha juventude, seja em Cambuci ou na Tijuca, onde passei grande parte da minha vida. E o meu compromisso, reduzir índices de violência, sempre nos baseando em inteligência e investigação. Segurança pública é sinônimo de vida, desemprego e desenvolvimento. Continuaremos nossa luta contra a Covid, vacinando, abrindo leitos, buscando insumos. A luta pela vida nesse momento é o que mais importa. Passamos pela primeira onda, pela segunda e estamos nesse momento atravessando a terceira. Esse percurso sempre teve em mim um governante respeitoso à ciência e aos profissionais de saúde. E aqui gostaria de fazer um registro e um agradecimento especial aos nossos profissionais da Secretaria de Estado de Saúde, que sempre nos guiaram com competência a tomarmos, sem dúvida, as melhores decisões para o nosso povo. Não há futuro sem que façamos uma gestão austera e comprometida com as contas públicas, deputado Luiz Paulo. Investir bem o pouco que temos é fundamental para mantermos os salários de nossos bravos servidores em dia. Continuarmos recuperando os nossos serviços públicos e, sobretudo, devolvendo a confiança de quem quer investir em nosso Estado.
É hora de olharmos para frente. Me comprometo com um governo de diálogo, com um trabalho incansável, dia e noite, que vai olhar para quem mais precisa. Os desafios estão postos. Vencer a pandemia com a vacina, lutar contra a fome e gerar empregos, presidente Henrique. Por isso, o caminho é nos unirmos, criarmos esse pacto de reconstrução do Rio. Se juntos somos mais fortes, unidos somos sem dúvida imbatíveis. Que Deus nos ilumine. Viva o Estado do Rio de Janeiro, viva o nosso povo. Muito obrigado e uma boa tarde, que Deus nos abençoe. Vamos de ouvir, então, o discurso do novo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que tomou posse hoje, depois do impeachment do ex-governador do Rio de Janeiro, do Wilson Witzel.